Bebê. Oi, gente. Tudo bem? Quando vocês entram aí, ó. Tô vendo as dúvidas aqui. Olha quantas dúvidas, hein? Essa acho que foi a que teve mais mensagem de dúvidas na caixinha. Vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos. Olha pra vocês verem. Quanta dúvida, ó. Nossa senhora. Nós vamos tentar responder todas, hein? Keila, cheguei. Meu filho não. Seu filho não chegou ou seu filho não come, Keila? Jana Soares. Oi, Jana. Tudo bem? Pessoal, vou dar só mais uns minutinhos para ir entrando mais gente. Eu queria primeiro agradecer minha sogra que veio aqui em casa cortar meu cabelo, porque depois de quase, sei lá, 3 meses sem cortar cabelo, ele tava numa situação inconcebível. Então a gente fez uma quebrazinha de quarentena, todo mundo de máscara sem se abraçar, o que é bem estranho. Pra mim é muito estranho não abraçar as pessoas. Mas a gente teve que fazer isso. Ah, deixa eu só ver como é que fixa os comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, é nos 3 pontinhos, mas não tá dando certo. Desativar comentários, desativar solicitações, compartilhar, copiar. Não tô conseguindo fixar os 3 pontinhos. Esse Mário me ajuda. Vamos convidar a coleguinha. Arila. Você parece ela. Olá! Oi! Tudo bem? Deixei para trás aqui um pouquinho para aparecer eu. E aí, você tá Ó, linda, nós combinamos a do tom de rosa. não é? Eu tô com a mesma coisa. E aí, tudo bom? Gente, vou pôr uma coisa para segurar esse trem aqui que vai cair. E aí, tudo jóia? Tudo bom? Gente, estou muito honrada com a presença da Mari aqui hoje. Ela, assim, não, espetacular dessa parte de tudo, né? Mas dessa parte comportamental, assim, eu acho que não tinha pessoa melhor para a gente falar desse tema. Não, Eu vou imagina. deixar ela acho que eu vou deixar ela se apresentar primeiro. Fala aí, Mari, um pouquinho de você. Uai, primeiro eu que agradeço, Bibi, a querida, linda. Gente, eu sou nutricionista, né, clínica, materno infantil, sou especialista em nutrição clínica pela Federal, né, de Lavras. Também fiz a especialização em gestão do SUS, né, eu trabalhei na saúde pública há muito tempo. Sou mestre e doutora em saúde da criança e do adolescente na UFMG, estou indo para os pós-doc da vida. Se Deus quiser, só com essa quarentena não deu, né? Mas vou trabalhar um pouco com programação metabólica, né? E essa coisa da modulação intestinal da criança, do recém-nascido. E aí sou professora universitária, né? Enfim, dou aula, sou coordenadora de curso, estamos mãe, estamos juntos, né? Isso aí. O seu dia tem 72 horas e ok. Né? A madrugada é pra dormir, né? Dormir pra quê? Dormir para os fracos, mas Exatamente, pra quê? eu vou me apresentar também, Por porque favor. acho que nem todo mundo me conhece. Meu nome é Beatriz, eu sou pediatra, fiz medicina no UFMG, fiz pediatria no Hospital das Clínicas da UFMG também. Agora eu sou mestrando também pela UFMG, então a gente acha que é um pouco bairrista, né? Tende a ficar no mesmo lugar. Trabalho com consultório de pediatria geral e sou intensivista pediátrica, trabalho em CTI infantil. Essa parte assim de comportamento infantil, desenvolvimento infantil, e aí essa parte mais recentemente a nutrição tem sido algo muito gostoso de estudo e acho que a gente pode colaborar aí muito para a família em geral, não só para a criança. Né? Então, Nossa, vai Bia, ser e é muito bom. legal porque é tão recente como a gente está junta, né? Assim, a pediatria, eu trabalho tem 15 anos com pediatria. 10 anos atrás era muito ainda distante essa realidade nossa, né? E é tão legal hoje, eu vejo quanto que a gente agrega trabalhando junto com o pediatra, assim, né? O tanto que isso faz bem, tanto que antigamente não era tão assim, né, próximos.
A materno Uhum. infantil é uma área clínica. Eu falo, ó, para atender criança não basta só gostar de criança, né? Tem que estudar a criança. Então É. é muito legal, enfim, né? É isso aí. E a criança não é um adulto pequeno, né? Não! Boa, excelente. A criança não é um adulto pequeno, as coisas que se aplicam ao adulto não se aplica à criança É. necessariamente, em geral não se aplica. Então eu Olha, acho meu som que tá baixo? Deixa eu tem, tentar aumentar aqui. Ah, tá mesmo. tem umas particularidades. Deixa eu ver se o meu tá bom também. E é o que você falou, né? Trabalhar em equipe multiprofissional faz toda a diferença, né? Toda. Então, assim, para todas as áreas, assim, da parte de desenvolvimento, da parte de nutrição, psicologia, nós vamos falar aqui, então eu acho que nesse tema, assim, especificamente, às vezes, com muita frequência, a gente vai precisar também da saúde mental, então, acho que esse multiprofissional aí é o que há, é o futuro não, é o presente, graças a Deus. É isso aí. Joia, joia. Oh, eu queria só começar, então, eu fiz um roteirinho, gente, mas à medida que vocês forem tendo dúvidas também, vocês vão mandando e a gente vai fazendo esse bate-bola aí. Ó, fixar o comentário, você faz um comentário e aí você... Eu tenho que fazer um comentário, eu entendi. Aí você aperta fixar. Eu vou só pegar um negócio aqui para segurar essa barrinha enquanto você escreve rapidinho. Só um minutinho, peraí. Tá. Eu tô tentando fixar aqui, mas eu acho que não era por isso. Pronto, voltei. Gente, senão meu E negócio... o seu som tá bom. Obrigada, gente. Deixa eu ver, cadê os 3 pontinhos? Agora melhorou. Eu tenho que ir no meu comentário? Ele já sumiu de novo. Não, aí clica nele, fica clicando nele, segura ele. Ai, que bonitinha, Simone. O povo tá escrevendo muito rápido, peraí. Dificuldade alimentar. Tá linda, que saudade de você. Vai, aperta e segura que não tá dando não, gente. Magoei. Só eu que consigo fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer, peraí. Não deu, não. Gente, desculpa, eu tô apanhando esse fixar comentário, tem 3 lives. Dificuldade alimentar. Deixa eu ver aqui, ó. Tenta aí. Então, tem que ser no meu, né? Não consegui, não. Tentei aqui. Deixa, vou tentar aqui depois em teste. Então, gente, o que acontece? Quando chega a criança, então, com essa queixa, né, alimentar, então, normalmente os pais já chegam assim, bem ansiosos, bem assim, desesperados. Meu filho não come nada, o que eu faço? Então, a primeira coisa quando eu recebo essa queixa, né, quando a gente, tanto o médico quanto o nutricionista, a gente recebe essa queixa, a gente tem que avaliar, peraí, essa criança tem algum problema patológico, tem alguma patologia? Eu não quero dizer que vai ser uma questão, assim, comportamental, ou daquela criança de apetite, de gosto, enfim. Pode ser uma doença, alguma coisa que esteja tirando o paladar ou o apetite daquela criança, uma doença metabólica, uma doença nutricional, alguma doença do trato digestivo, a criança tem uma dificuldade de engolir, criança que tem constipação intestinal, é muito comum a gente ver que pode, nas fases mais graves, mais crônicas, pode prejudicar o apetite, a criança tende a ter um pouco mais de anorexia, né, de ter mais dificuldade de comer. Então, primeira coisa é a gente afastar essas causas patológicas. Isso com uma boa conversa que o pediatra vai ter, que o nutricionista vai ter, às vezes até em conjunto ali, com aquela família, para tentar esclarecer. Então, a gente fala assim, tá, não tem uma queixa patológica, realmente é uma coisa daquela criança e tal. Aí a gente tem que ver algumas coisas, né, Mari? Eu normalmente falo com a mãe assim, a gente tem que avaliar 2 impactos, né? Se aquela criança, ela tá comendo pouco, mas aquele pouco é pouco mesmo, ou a mãe tá achando pouco? Porque é muito comum o neném que vem gordinho, cheinho, rechonchudo, fazer um aninho, dar aquela espichada, e os pais acharem que ele tá magrinho, né? Também é uma coisa que a gente tenta explicar sempre pelas curvas, né? Que a velocidade de ganho de peso diminui depois de um ano. O menino cresce assim, né? Tem menino que ganha 1 quilo por mês nos primeiros meses, né? E depois dá uma diminuída. Então é claro que o menino vai comer menos depois que ele fizer um aninho, né? Então isso às vezes é uma tranquilidade que aquela família já tem que ter. A necessidade nutricional do menino de 1 ano não é a necessidade nutricional de um menino de 6, 7 meses. Sim. Então, assim, realmente ele tá comendo pouco mesmo? Ok. Aquilo tá trazendo algum impacto? Qual impacto, assim, em macronutriente ou em micronutriente, no desenvolvimento, né? Como que a gente quantifica isso? Então, assim, eu uso muito essas curvas de peso, de estatura para mostrar para os pais.
Então, uma criança que não come de uma quantidade preocupante, ela não cresce, ela não tem substrato, né, gente? É uma casa que não tem tijolo, não cresce parede, né? Uhum. Então, se o menino está ganhando peso, está ganhando estatura, aquela quantidade que ele está comendo está sendo suficiente. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é isso. E a segunda coisa é, tudo bem, em calorias, né, em matéria-prima, está sendo suficiente aí para levantar as paredes, mas e os micronutrientes? Está tendo? Porque às vezes aquela criança está comendo um monte de porcaria e está engordando, mas não está repondo, é o que hoje está muito na moda, chama de fome oculta, né? Tem Aham. ciências de oligoelementos. Achei esse nome muito chique, é uma fome oculta. Não, não tem fome, mas o organismo tem necessidade daqueles nutrientes. Que Uhum. vai, assim, ferro, zinco, vitaminas, tá? Às vezes a criança está crescendo e aquilo está ruim. Isso E, também a gente tem que avaliar com laboratório, normalmente, né? A gente faz exames para ver essa parte bioquímica, essas vitaminas estão ok, né? Esses outros micronutrientes estão ok. É assim que você faz também, Mari? Como é que você avalia isso normalmente? pois é, a gente estava até comentando sobre isso, né, o Bia, que assim, é exatamente isso. Quando chega no consultório do nutricionista, já chega também com essa queixa, olha, meu filho não come, essa recusa. Eu também afasto essa questão clínica, então esse trabalho em conjunto com vocês é fundamental. Eu sempre falo isso em sala de aula, falo com os colegas, né, para a gente avaliar a repercussão que um macro e um micronutriente tem, né? Então, assim, pensando um pouco no macro mesmo, a gente também tem essas questões da curva do peso, da OMS, então ver se o menino está crescendo, está se desenvolvendo, se tem substrato metabólico para o corpo funcionar, né? Porque glicose, embora seja macro, né? É uma fonte de substrato neurológico, então a gente vê esse acompanhamento de salto de desenvolvimento, né? Ver se não, eu falo com as mães assim, olha, o meu papel é te acalmar. Então, eu vou buscar de tudo primeiro para excluir queixa patológica, né? Igual você comentou, igual eu falei com vocês, algumas lesões neurológicas né? de paladar, de fome, saciedade. Em avaliação de macro, a gente faz assim. E micro é uma coisa muito legal que a gente faz. Eu até comentei com você assim, e eu falo isso muito com as mães. Porque o recordatório alimentar é um inquérito alimentar que a gente tem na nutrição e que ele é muito, vamos dizer assim, ele é falho, porque a gente esquece, né? Tem o viés da memória. Então, mas a mãe que o menino não come, como ela come pouco, ela não esquece. Então, eu falo assim, que o recordatório para menino que não come é muito fidedigno. Tintim por Porque tintim é ali, ela pouco, sabe. então não tem como errar, sabe? Assim, então ela sabe exatamente o que ele tá comendo. Tem mãe que chega comigo e fala assim: olha, meu filho come 8 modalidades de coisa. Então ela já sabe tudo que ele come. Então, assim, e aí é o que a gente falou, de micronutrientes, tem como a gente quantificar os mais de 20 micronutrientes que a gente tem, que às vezes fica caro demais mensurar no exame de sangue, às vezes a criança não tem, né, necessidade assim tal. É legal também a gente avaliar, Bibi, a questão também da sintomatologia clínica da hipovitaminose, né? Então, sinais clínicos, eu falo muito dessa questão da ectoscopia pediátrica, né? Olhar para o menino, Uhum, ver se tem alguma coisa ali que você está olhando, falou, opa, peraí, tem uma hipovitaminose do tipo C, D, como é que tá a pele? Porque isso também reflete, né? Então, eu falo que a uhum, questão do uhum. olhar, eu falo isso muito em sala. Eu falei, gente, a gente tem que olhar para o paciente e saber de que a gente está lidando, né? Então, saber realmente uma coisa importante, rápido, para agregar nessa coisa do desenvolvimento, Uhum, para as mães ficarem leves, porque às vezes a criança para por um momento. Então, por exemplo, já tive crianças com uma alergia, uma menina grande com a PLV, que não é comum, 5 anos, 6 anos, mas uhum, ela tinha uma esofagite eosinofílica. Então, ela não conseguia comer, ela tinha uma gastrite associada, e era muito complexo ela comer, e aí ela tinha uma perda de peso aguda, mas ela uhum, crescia. uhum, Então, assim, uma coisa que eu sempre falo com os pais: seu filho está crescendo em estatura. Às vezes o menino diminui um pouco o volume calórico que ele come, porque ele está em salto de desenvolvimento, porque ele tem algum outro tipo, né? A reserva calórica ela vai para a estatura. E o peso é aquela coisa, né? Eu falo, menino que gripa perde 10% do peso. O menino de 1 ano, se ele perde aí, a gente fala, vai perder 10% do peso, né, assim, é 1 quilo quase, assim, né? 10%, 100 gramas, por exemplo, que ele é, perde é. 11 quilos, sei lá. Então, assim, 1 quilo. Então, é muita coisa, porque ele perde muito rápido. Qualquer coisinha ele está perdendo peso. Então, peso não é uma coisa que a gente tem que ter Ixi, tá travando, Damares.
Ela vai entrar de novo, gente. Mas o que ela tá falando é super importante. Ela pode flutuar, mas a estatura, a altura, ela que vai definir se o processo é crônico. Então, se a criança tem um déficit de peso, deixa eu só achar ela aqui, tem um déficit de peso importante, ou tem um déficit de peso mais prolongado, ela vai ter mais dificuldade de ganho de altura. Agora, a criança que tem... Tô procurando aqui, gente, como é que chama ela mais? Ai, Jesus Cristo. Espera aí rapidinho. Ai, voltou, ótimo. Muito bem, caiu. Voltou? O meu voltou. Então, assim, voltou? Ah, Bia, olha, o Instagram não gosta que eu converse com as pessoas. Primeiro eu tenho que falar com você. Porque aí quando eu mexo, o negócio começa a travar. Então eu tenho que ter um robô falando. Quem me conhece sabe que eu falo, né? Então eu ficar assim, entendeu? A gente que é filha de italiano, né? Eu não sou italiana, não, mas acho que em algum lugar da minha família tem italiano, então eu gosto de falar com a mão. Nossa, eu falo. Eu tava, Mari, esse pedacinho que você caiu aí, eu tava falando justamente isso aí, que você, né, de onde você parou, que a curva de altura, ela é uma curva que reflete um processo mais grave ou mais crônico. Se a criança está oscilando na curva de peso, mas a altura está crescendo, a gente sabe que não é provavelmente um processo grave. Então, isso tranquiliza muito a gente também. Se a criança fica muito tempo sem comer, então, ficando muito tempo sem comer, vai refletir na altura. Então, essa questão da perda do peso prolongada e crônica que é grave, né? Assim, agora uma perda de peso aguda, às vezes foi alguma outra coisa, né? Então, é isso mesmo. Sim, muito bem. E outra coisa, além do crescimento, a gente avalia também o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Se aquela criança está atingindo os marcos de desenvolvimento na idade que a gente espera, né? Tá tendo um bom desenvolvimento, também dificilmente vai ser um processo patológico mais grave. Então, assim, esse impacto daí da falta de apetite não está sendo importante. Aquilo não está impactando no crescimento daquela pessoa. Gente, minha sogra entrou. Sogra, eu já agradeci que você veio em casa cortar meu cabelo. Obrigada. Então, assim... Corte na casa dos outros, assim, né? Meus filhos, nossa... Ah, ela corta. Gente, a minha sogra vai na casa dos outros cortarem. Ela é maravilhosa. Ela que corta meu cabelo. E se precisar, vocês me mandam aqui que eu faço contato. Mas assim, então a gente avaliou, aquela criança não está trazendo um impacto, aquela falta de apetite, a gente vai poder passar para essa avaliação mais comportamental. Tá, não está comendo, isso não está fazendo tanto mal para a criança, mas o que eu faço para aquela criança voltar a comer, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar, ok, essa falta de apetite ela é mais quantitativa, mas qualitativa, né? Assim, o menino não está comendo nada, ou ele está mais seletivo, ele está escolhendo o que ele come, ou está rejeitando alguma coisa. Então, são coisas diferentes, né? Tem criança que... Hoje me mandaram aqui nos inbox, aqui nas perguntas, né? Na caixa de perguntas, meu filho só está comendo ovo. O que eu faço? Ele só está comendo ovo, não está comendo carne. Eu falei, tá, vamos com calma, nós vamos responder. Então, assim, é diferente a criança que é seletiva da criança que tem realmente o apetite reduzido de forma geral. E uma outra coisa que a gente tem que avaliar é a temporalidade. Isso aconteceu agora... O menino está doente, está tendo uma erupção dentária, mudou alguma coisa na dinâmica daquela casa, né? Teve algum impacto, assim, estressante, né? Algum fator estressor. Agora, né, que a gente pode, às vezes, aguardar e aquilo vai se reverter. Tem, às vezes, um salto de desenvolvimento que muda tudo na alimentação do menino. Então, passou um período, não está resolvendo também, está mais crônico essa falta de apetite, a gente também passa a se preocupar um pouco mais. Eu queria pedir para a Mari comentar, que é a especialidade dela, maravilhosa, essa parte dos aspectos comportamentais dessa falta de apetite, né? O que a gente tem que avaliar, o que a gente observa, vocês mães que estão me assistindo e angustiadas que seu filho não come, né? O que vocês têm que observar em casa, no seu filho, para a gente poder ver o que a gente faz. Porque a abordagem, né, como resolver o problema, depende de vários aspectos, né, nesse caso comportamentais, porque a gente já excluiu a parte patológica. Exatamente. Então, excluindo essa parte patológica, para falar assim, olha, então calma, relaxa. E a primeira coisa que eu sempre falo, essa área da comportamental, que é uma área que eu trabalho há muitos anos, eu gosto muito dela,
porque ela traz um pouco da singularidade do comer, né? Assim, a singularidade humana, que cada um serzinho é indissociável, né? E reflete no alimento uma forma de viver, né? Uma forma de extrapolar a questão clínica, né? E essa coisa que é muito bacana, que a gente estava conversando e que eu acho importante, é a gente falar um pouco do alimento além de nutrir um corpo. Eu sempre falo, né? O alimento, ele nutre uma alma, ele nutre uma expectativa e ele nutre uma história, gente. A comida é uma história. A gente aprende a comer com gente que nunca estudou, salvo meus filhos, né? Que é filho de nutricionista. Então, assim, e meu marido é nutricionista. Ou seja, gente, isso aqui é mentira. Eles comem tudo normal. Mas, assim, a gente aprendeu a comer com vó. E eu deixo isso. Então, isso é muito importante na formação do hábito, né? Do comportamento alimentar. Bom, isso é legal falar um pouco, antes de falar da nutrição comportamental, a gente precisa falar um pouco do comportamento alimentar, né? Como que ele é formado, como que ele inicia? Bom, o comportamento alimentar inicia, assim, intraútero, com as percepções que a mãe tem dos hábitos alimentares. Alguns estudos já sugerem que o próprio líquido amniótico já tem os sabores, né, mais agudizados que a mãe come durante a gravidez. Então, já é das coisas que a mãe come, nossa, que legal. Isso é super legal. Isso é na programação metabólica. Eu sou louca com programação metabólica. Eu sou a louca da programação metabólica. Amo. Isso é super importante, né? Porque o que a mãe come durante a gestação, a gente sabe, né? O conceito dos 1000 dias, não sei se todo mundo aí que está ouvindo é familiarizado, que é da gravidez, no início da gravidez até os 2 anos da criança, né? E não é depois que nasce até os 2 anos, é da gravidez. Então, esses 9 meses também são importantes para programar essa programação metabólica, né? Para programar como vai funcionar com a criança. Então, olha que loucura. O que a mãe ingere, como a mãe ingere, como são aqueles hábitos alimentares da mãe, vai impactar na vida daquela criança também. Ai, a Mari travou de novo. Como é que nós vamos fazer, gente? Voltou. Ah! Tô te ouvindo, pode falar. Deixa eu ver. Mentira, não tô te ouvindo, tá mudo. Não tô te ouvindo, não. Sem áudio, né? Deixa eu ver aqui. Então, só enquanto a Mari tenta voltar aqui. Então, desses aspectos comportamentais, a gente sabe, gente, que a queixa em geral que os meninos... parou de comer. Acontece por volta de 1 aninho. 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2, 1 ano e meio. Que é quando a criança começa a ter um pouco mais de autonomia, né? Visualizar. Beleza. Então, essa autonomia envolve aquela criança poder recusar o alimento, né? Voltou! É assim, eu tô falando com vocês que comigo o Instagram não gosta que eu converse com as pessoas, né? Oi, criatura, aqui é o outro, meu filho. Oi, criatura! Como chama a criatura essa? Esse é o Henrique, do meio. Henrique! Agora eu já conheço todos. Mari tem 3 crianças, gente. Ela sabe do que ela tá falando. Sei, é mais velha, caótica. Então, olha só, antes que eu caia de novo, qualquer coisa eu caio e volto, tá, gente? Vai fazendo essas coisas aí. Tranquilo. Você tava falando da parte já da gravidez. Isso. E aí é legal desses 1000 dias, o conceito até atualizou, Bia, agora é 1100, você acredita? 100 dias antes até 3 anos. O metabolismo da mulher já tem que ser preparado para receber esse embrião aí, sabe? Então, legal, já 3 meses antes de engravidar. 100 dias antes, então é 1100. Alguns estudos já sugerem modificar para 100 dias antes, porque realmente a gente sabe, estudando obstetrícia, que o corpo da mulher, eu dou aula disso, os meninos sabem, que é o avesso. Eu falo, o corpo da mulher grávida é feedback ao contrário. A minha aluna vive falando que é minha internet. Mentira, eu tô pagando caro, tá? Agora eu assinei o plano mais caro. Olha, é tudo de bom. Então, olha só. É tudo bullying. Eles fazem bullying com a gente. Mas eu sou suspeita, mas tudo bem. Então, olha só, Bibi. Então, ao comportar. Ai, gravou de novo. Aí.
Ah, nós vamos falando aqui as duas. Nós vamos falando aqui as duas, não preocupa não. Então, gente, essa questão comportamental. Ó, ela voltou. Não, voltou mudo. É. Então, desde a gravidez, então, essas coisas que a mãe se alimenta, os hábitos. Estudos sugerem que até do paladar da criança, a criança, o modo como a gente faz a introdução alimentar também influencia. Então, crianças que têm uma introdução alimentar assim, muito monótona, conhecem poucos sabores, também quando começa essa fase mais... que a Mari é muito carregada, é muita informação mesmo, viu? Que aquela mulher tem, é um cabeção mesmo. Quando um dia eu chego lá. Então, a gente sabe que as crianças que têm uma introdução alimentar mais monótona, né? Elas vão ter mais dificuldade quando começar a fase de recusa, de neofobia, de recusar novos alimentos, né? Então, o que é recomendado, já falo sempre, falei isso na parte de introdução alimentar, naquela outra live, mas a criança, quando a gente for iniciar a introdução alimentar, a gente tem que fazer o leque mais variado possível. Não, Aline, o problema não é meu, para. Eu tô falando aqui, Mari, que desde a gravidez, esse iniciozinho, o aleitamento materno, e quando começa a introdução alimentar, né, aquela questão do leque, né, da biblioteca de sabores, né, que a família, quanto mais sabores, menos monótona naquela introdução alimentar, menos aquela criança às vezes vai ter dificuldade mais para frente, neofobia mais para frente, né, e a questão da textura, né, que eu também falei na live de introdução alimentar, a gente começa com aquela papa tudo misturado, tudo sem gosto, o menino não aprende a diferenciar o gosto das coisas, a textura das coisas. Então, essa introdução alimentar também vai mandar muito de como é que vai ser lá na frente, né? Então, a gente tem que se atentar muito para isso, assim, para fazer bem variado, o máximo possível de exposição a gostos e às texturas e sabores. Então, oferecer, entregar apresentações diferentes, formatos diferentes, para ver se a criança já cria uma bibliotecazinha de sabores interessante. E isso vai criando a nível neurológico, né? Porque quando a criança começa a mastigação, ela começa a criar no cérebro mesmo o centro da alimentação, né? Que fica também no hipotálamo. E ele é vinculado com várias percepções. Ele é próximo, o centro da alimentação é onde fornece os receptores neurológicos de fome e saciedade. E até 1 ano não existe o desenvolvimento do sistema límbico. Olha, é muito legal quando a gente começa a estudar a fisiologia da alimentação. E no sistema límbico que é ligado com essa coisa do apetite, do prazer, né, dos sabores. E isso só vai ser iniciado com Eu falo que toda live alguém me liga. É impressionante. Mas, assim, é o que eu falo. Eu acho, a primeira coisa de introdução alimentar, eu acho que, assim, o melhor método, eu não sei se você viu que a gente escreveu um documento para a Sociedade Mineira de Pediatria, a gente escreveu uma nota técnica falando, né? E foi eu, Gabi, acho que você conhece Gabizinha, e aí falando sobre os métodos, né? O método Bliss, BLW, e é justamente isso, assim, escrevendo, falando um pouquinho sobre essa questão de que o melhor método é o método que a família se adapta, né? Mas é muito importante que, independente do método, os alimentos sejam separação às percepções gustativas de cada alimento, né? E é engraçado, eu falo com os pais, a primeira dica na introdução alimentar é nomear os alimentos, porque isso também está vinculado com a memória afetiva alimentar. Então, a memória, né, afetiva alimentar também está associado com isso. Eu estou até parado aqui para não ter problema. Então, assim, que brócolis é uma arvorezinha, porque não é. Brócolis é brócolis, arvorezinha é arvorezinha. Eles, assim, de nomear, olha o que você está comendo, isso é uma banana. E é muito interessante, antes dos 1 ano, onde a gente não tem classicamente a neofobia, que os pais extrapolem os sabores. E não é só no tipo de alimento, é nas combinações, sabe, Bia? Então, por exemplo, tenta outro lugar da casa. Ô, gente, eu tô olhando pro decoder aqui, ó. Eu tô aqui no decoder, tá travando? Aqui tá tranquilo. E tá travando um pouco, tá dando um delayzinho. Tô te ouvindo tá picando um pouco. Ah, tá.
Ô, dói. Aqui tá, eu tô direto do lado do decoder, mas se for o caso, eu sento lá do lado. Mas, e aí, assim, então, por exemplo, um pratinho que tem um arroz, feijão, um vegetal do grupo A, do grupo B, grupo C, a gente tem 5 alimentos e mais de 25 sabores, porque se eu falar, a memória gustativa ela é iniciada na infância. E aí a gente só tem o apetite e o prazer vinculado com 12 meses, que a gente completa as bases e os eixos de receptores de sabor. E as percepções gustativas e neurosensoriais da língua, da boca, do cheiro, do nariz, né, da mão e etc, dos sentidos. Então eu falo, olha, se eu falar com você agora, Bia, olha, você sabe o sabor que tem um arroz com feijão? Você vai lembrar na sua memória afetiva. Pensa um arroz com carne moída, você vai saber. Pensa o feijão com carne moída, tem um gosto. Pensa um arroz, feijão e carne moída. Agora pensa um arroz, entende? Então vai extrapolando também depois as combinações. Então primeiro dá só o arroz, fala, olha o gostinho só do arroz, como é que ele é? E estimula os paladares, né? O doce, o azedo, o amargo e etc. Quando a criança faz 12 meses, 13 meses, há desenvolvido a nível neurológico as percepções do apetite. E a criança começa a ter o prazer e o apetite. Junto com essa fase do desenvolvimento do apetite, a criança começa realmente com o desenvolvimento também neurobiológico associado com essas questões comportamentais, vinculadas com autonomia, vinculadas com independência, né? E eu até falo, né, assim, que a neofobia, ela tem que ser diferenciada entre neofobia, seletividade alimentar ou transtorno de recurso alimentar. A gente tem que saber de quem que a gente está lidando, né? Se é uma seletividade ou se é uma neofobia, o que é, né? Então, isso é importante que a gente avalie isso aí junto com a ali. E aí, se tratando nessa neofobia, a pergunta que eu vou lançar aqui e que todo mundo pode me responder, eu falo, não sei, deve fazer no seu consultório, eu sempre falo assim, olha, a criança neofóbica, que é normal, é um desenvolvimento normal da criança, é uma criança que desenvolve, que aprende que o não é muito mais legal do que uma fruta, o não é muito mais legal do que um iogurte, o não é mais legal do que um sapato que a mãe fala para colocar. E aí é como se fosse assim, a abolição da escravatura. Ele fala assim, cara, quando ele fala não e a mãe falou para não, que ele não quer, ele fala assim, meu Deus, eu controlo a minha mãe. Que maravilha, eu sou independente, eu tenho condição, né, que eu quero. Então o menino começa a falar não da roupa que a mãe escolhe, o menino começa a falar não do lado do carro que você quer que ele entre. E eu sei do que eu tô falando, gente, é desesperador. E aí, na hora que a criança começa a falar não, ela não quer, ela nega o alimento, a maioria é assim, e ela não nega o alimento porque ela não gosta da comida. Ela nega o alimento porque ela gosta do não. Ela gosta de escolher. Ela não quer. Ela está aprendendo a negar e desenvolver a autonomia dela, né? Exatamente. E ela quer ter a oportunidade da escolha. Ela fala assim, olha, eu quero escolher a comida. Eu não quero que você escolha. E aí é a hora do embate, né? Que você começa a bater de frente e a criança começa a criar uma resistência com aquele universo alimentar. E começa a virar um universo, assim, caótico, de guerra. Então, o primeiro que eu dou aí para as mães, nesse momento, é tirar o não da mesa. Porque a gente reforça negativamente. Então, quando a criança não come, a gente fala assim com a criança. Eu sempre falo isso. A gente fala assim, João, por exemplo, você não quer comer? Por que você não quer comer? Antigamente você comia, agora você não come mais nada. Eu não sei por que você não quer comer. Olha quantas vezes você reforçou o não para ele. É diferente você falar para ele, olha, João, essa opção que eu tô te dando, talvez não seja legal agora, pode ser num outro momento. Qual é o outro alimento que você quer comer? Agora, E a gente começa a mudar na comportamental o comportamento dos pais. Porque a criança não vai mudar o comportamento dela. Agora está fazendo parte do desenvolvimento dela. Ela precisa disso. Ela precisa, eu até brinquei com a Sandra, ela precisa disso para ser uma criança de direito. Assim, de falar, olha, eu tenho o direito de não querer beijar uma pessoa, de não querer usar essa roupa ou essa. Isso faz parte do desenvolvimento da autonomia dessa criança. Então, a gente tem... Isso é legal. Eu até falo com o pai, trazendo do lado bom disso, né? Que bom que essa criança tem isso. Sim. Só que a gente é uma criança... É uma criança que vai ter segurança na vida, né? E na parte de... Isso aí de falar não é muito legal. Isso é programação neurolinguística, gente. A gente não... Quando a gente quer uma coisa, a gente não pode usar o não.
Porque senão você está fazendo um reforço negativo. Você vai conseguir exatamente o contrário do que você quer. Então você não pode falar isso aí. Ó, você não vai comer isso. O que você quer comer? Como que você quer comer então? Ah, então tá. Você não quer essa batata assim? Não. Como que você quer que faça a batata? Porque é o que tem batata hoje. Então eu vou precisar de fazer a batata. Você quer que eu faça de como então? Então é isso que você falou. O menino, a gente não vai conseguir mudar o menino naquela fase. Porque ele está se descobrindo. Então ele não vai mudar aquilo agora. Então a gente tem que mudar a nossa abordagem, né? E é até importante que E ele isso não que eu falo é importante, ele faz parte do desenvolvimento dele. E o que eu falo muito, Mário, com as mães e com os pais, né? De tirar esse clima de guerra que você falou que a mesa fica. Porque a criança, gente, começa a criar uma relação ruim com o alimento. Aí a hora do alimento é uma hora estressante, a hora do alimento é uma hora que me dá angústia, a hora do alimento é a hora que a minha mãe briga comigo. Então, se a gente cria essa relação ruim com o alimento, a ideia é que isso vai só piorar, concorda? Então, assim, na próxima refeição a criança já vai chegar angustiada, já esperando aquilo. Então, a gente precisa, primeira coisa, mudar esse nosso comportamento. Como abordar a negação, né? Como abordar essa rejeição. E aí a ideia é não impor, né? Então, por exemplo, quando você falou da batata, traz a criança para o universo alimentar. Fala, filhão, amanhã amanhã eu vou fazer então na próxima, né? A gente vai comer tal fruta. Qual a fruta que você quer comer? Vai lá deixa uma fruteira lotada. Fala, escolhe a fruta que você quer comer. Estimula isso, gente, desde cedo. Não deixa para a criança começar a ter essa negação, né? E aí, uma coisa que é muito importante é trazer o horário certo dessas comidas. Porque, às vezes, a gente se perde com esses horários, né? Então, a criança não quer comer alimento. Eu sei porque eu vivi isso, assim, né? Essa relação de briga cria um universo muito angustiante. E é o que a Bia falou mesmo, a gente acaba lembrando um desafeto com o alimento. Hoje, a gente vive uma sociedade cada vez mais se distancia das relações afetivas e alimentares. A gente perdeu o lugar do pai à mesa, a gente deu uma coisa assim, por exemplo, né? Antigamente tinha, você lembra? Nosso lugar, o lugar do irmão, o lugar do irmão. Era assim, acabou tudo. Hoje eu falo até com os meus alunos assim, olha, hoje o lugar menor que é construído na casa é a cozinha. Inclusive, não existe cozinha, ela é combinada com a sala, então não existe mais aquela coisa de preparar junto. Então, levem essa criança para a cozinha, deixa que ela escolha. Não fala para ela, olha aqui seu almoço. Fala, olha, qual é o horário, o que você quer, perdão? O que você quer? Essas opções aqui, né? Então, assim, às vezes a criança não fala, as crianças não querem manifestar com palavras, etc. Mas você pede para que ela aponte o dedinho, né? Ou então que ela mostre qual é o que ela gostaria e etc. Sim. Então, a criança de 1 ano, nem toda criança fala, mas essa questão do apontar, conseguir mostrar sem choro, já está naquele item de checklist de avaliação neurológica do menino de 1 ano. Então, o menino de 1 ano já consegue apontar, né? A Paula está lembrando uma coisa super importante aqui, está falando de trazer o menino para escolher. Eu acho que começa até lá atrás, né, Mari? Levar o menino para comprar, para levar para feira. Tudo bem, agora nós estamos na quarentena, né? Mas, assim, ajudar a envolver a criança no preparo do alimento. Outro dia eu vi um vídeo da Paula super bonitinho, do Matheus ajudando a catar feijão. Depois, outro dia, ele ajudando a misturar o bolo, entendeu? Então, assim, a criança não quer ter justamente essa autonomia. A criança quer ter autonomia, não é? Então, é isso que você está falando aí. Ok, então vai ter autonomia de escolher o que você quer, ou como que seja feito, ou querer ajudar. Isso já dá para a criança autonomia, né? Um papel de protagonismo. É o que a gente fala, protagonismo, gente. Protagonismo, desde a introdução alimentar. Então, o menino quer ser protagonista. Não adianta, igual você falou, entregar o pratinho pronto, né? Seu almoço é esse. E aí, se ele não quiser, né? Você sempre chora? E é engraçado, eu tenho vários casos, né? Muitos casos de neofobia. E um deles, sim, é um menininho que ele só come... gente, ele almoça nuggets com molho. E a mãe fala que é um molho de tomate, mas é um molho que a mãe bate tudo que vocês imaginarem lá, sente que o menino tá crescendo, o menino desenvolvendo. E aí a gente conseguiu trocar o molho pro nuggets do mal. Então agora ele prepara o nuggets. Então eu passei para ela a receita do nuggets. Aí agora começou a comer o nuggets. Ela faz um franguinho empanado ali. Ela faz na airfry, ela mesma. Então essas
coisas. Isso, tem várias coisas que a gente pode fazer, muitas coisas. Uma delas também que ajuda muito é mostrar o alimento com várias preparações. Então, tem gente que fala assim, não, meu filho só come ovo. Então, o ovo, ele não é só cozido. O ovo é frito, o ovo, ele é como se fosse com tapioca que a gente faz ele ali. A gente pode fazer o ovo mexidinho. A gente pode, né, assim, fazer tem várias variações, né? Pode fazer com forminha. Então, assim, a gente pode preparar o ovo de várias formas, né? Então, é importante que a criança entenda que o alimento ele não é só de um jeito apresentado. E aí, assim, então, a primeira coisa, lembre-se de desenvolvendo, tô vendo a angústia, né? Seu filho tá desenvolvendo, tá crescendo, tá bem, tem uma pediatra linda aí que acompanhando, né, assim, e tá tudo ótimo. Então, é comportamento, isso vai passar. Primeira coisa que eu falo, vai passar. Se a gente reforçar e for mais briga, mais incisivo, mais bravo, mais demora a passar. Porque a relação que está sendo estabelecida com o alimento é uma relação assim, que é de guerra mesmo, assim. Ficamos interessados com a receita do nugget. Travou de novo. Ok, enquanto eu vou falando aqui. Então, algumas coisas que a gente também não pode fazer. É tentador, gente, a criança que não come, substituir por outra coisa. Porque a gente fica desesperado que o menino não está comendo. Então, o que ele quer, então? Ele quer um nugget? Então, eu vou dar. Eu vou dar o que ele quiser comer, porque eu estou desesperada. Então, se você faz substituição pelo ultraprocessado, por exemplo, por um nugget, por um biscoito, alguma coisa assim, aquela criança aprende. A gente acha que criança... A gente não, né? Eu nunca achei. Mas, assim, tem gente que acha que criança é besta, que criança é bobo. Criança é esperta demais, gente. Tem menino de 7 meses que sabe manipular a mãe. E é isso mesmo. A gente é inteligente demais. Miojo, nossa, miojo é terrível. Então, assim, se a criança começa, percebe que se ela recusa aquele alimento, você vai dar para ele aquela outra coisa que ela quer, seja a mamadeira de leite, seja o nugget, o miojo, né? Se a criança percebe, se eu não comer isso aqui, depois eu vou ganhar aquele outro negócio que eu gosto, ele não vai comer. Então, assim, eu pego muito, muito, muito no consultório criança usando leite em doses assim, excessivas, né, para a idade. Às vezes, menino que só toma. Eu já recebi uma paciente no consultório de 3 anos que ela só tomava mamadeira. Ela não comia nada, ela só tomava mamadeira. Então, assim, por quê? Porque ela começou recusando a comida. E aí a mãe ficava desesperada e dava mamadeira. E aí ela começou nessa bola de neve, de recusa e ganhar mamadeira, que é o que ela queria. Então a gente tem que ter uma consciência de que se a gente substituir por outra coisa, vai ser pior. O que fazer então, né, Ju? O que fazer? Juliana Sampaio perguntando aqui. Então, primeira coisa, essa é a fala que a gente tem que deixa os pais desesperados também. Primeira coisa, a fome. A criança, por que a gente come, primeiramente? Porque a gente tem fome. Então, se a criança recusou o alimento, a gente deu outra coisa, deu uma troca por uma guloseima, uma coisa assim, aí aquela criança não fica com fome. Ela vai chegar... Ei, Mari. Tava falando aqui das substituições, né? Então, a criança... A gente tá lá desesperado que o menino não come, vai lá e dá uma mamadeira. Então, 2 coisas aconteceram aí. A criança não vai ter fome, porque ela teve a fome dela saciada ali com a mamadeira, ou com o biscoito maisena, ou com o nugget lá do seu paciente, ou o miojo, que a Juliana levantou aqui. Então, ela não teve fome. No outro horário, ela já descobriu que se ela não comer aquele alimento ali, ela vai ganhar aquele outro gostosinho que a mãe tem lá. Então, se a gente começar a fazer essas trocas, essas substituições, a gente tá lascado, porque vira uma bola de neve. Então, as mães ficam desesperadas quando a gente fala assim, não, mas tem que ficar com fome, porque aí no horário da comida vai comer. É uma coisa que a gente tava trocando uma ideia antes aqui, eu e a Mari, e a gente falou assim, nossa, mas nossa sociedade, culturalmente, a fome é um negócio assim tão pejorativo, não é tão ruim. Assim, parece que o menino está passando fome. E não é isso, você não vai deixar o menino passar fome. Mas é importante a gente, enquanto ser humano, sentir fome para a gente ter desejo de comer, né? Então, assim, claro que uma coisa é desejo. Eu consigo desejar comer uma coisa mesmo não estando com fome. Mas se você estiver com fome,
você tá mais propenso a aceitar mais coisas, né? Às vezes coisa que não é bem ali o que você queria, mas você tá com fome. E é aquilo que tem, né? E a criança, ela tem, exatamente. Então, assim, até um ano, é só pra gente, igual a gente comentou mesmo, a fome, ela é algo fisiológico. E ela é, na nossa sociedade, colocado como algo social. Então, a fome social é o que a gente vive mesmo. Eu dou aula disso. O nosso país é um país ainda que ainda tem muita fome no Brasil. Então, ela é sempre associado à desnutrição, à pobreza, à falta do alimento, né? Agora, a fome que a gente fala muito na pediatria, né, Bia, é essa questão da fome fisiológica. Não é deixar seu filho... Ah, travou de novo. Eu vou mudar de lugar. Ah, vai mudando aí. Estão me ouvindo? Nossa, então eu adorei essa nomenclatura que Mari pôs aí da fome ser fisiológica. A fome é fisiológica. Quando acaba o alimento, acaba a energia, a gente tem problema. Assim, eu não estou deixando meu menino passar fome porque eu sou uma péssima mãe. Na nossa sociedade, não só no Brasil, né? Na nossa sociedade ocidental, a gente tem essa associação entre a comida e o afeto, né? Se eu estou dando comida, é como se eu estivesse dando amor. Então, a gente tem que dissociar um pouco, sim, as duas coisas. Então, não quer dizer que o meu filho não está comendo, que eu sou uma mãe ruim. Porque mãe, né, gente? Mãe e culpa anda assim, né? Toda mãe sente culpa. Isso como é assim, né? Com a não, né? Bem atrelado, né? Tudo que acontece com a menina, a mãe acha que é culpa dela. É alguma coisa que ela fez errado, alguma coisa que ela deixou de fazer, ou que ela não está fazendo certo. Então, primeiro, desculpabilizar a mãe, né? Não é culpa da mãe. Não se culpe, não ache que é alguma coisa que você está fazendo errado. Se a criança... Cheguei. Bia, Cheguei. Oi. O meu decoder tá aqui, ó. Tá? Pra ficar... Tô vendo. Tá aqui. Oh, glória a Deus. Mário, continue a sua fala da fome, que até perdi que eu tava, na questão da questão social, da fome, enganchei, né, peguei o gancho e falando do afeto. Como que o alimento simboliza o afeto na nossa cultura ocidental, né, principalmente. Então, tô falando aqui da questão de desculpabilizar a mãe, né, não é porque o menino não come que você é uma mãe ruim. Não quer dizer que você não está dando afeto. Vamos separar as coisas, né? Dar amor é uma coisa, dar comida é outra coisa, né? Não quer dizer que o menino vai ser menos amado porque ele está comendo pouco, porque ele não come. E a gente tem, desde a mulher, né, a mãe, carrega um pouco essa responsabilidade de ser muito dessa questão da culpa, né? Assim, que nós somos as provedoras da sobrevivência do nosso filho. Nós somos isso. E desde o ventre, se a gente não estiver bem, o nosso filho não vive. E a mãe, só quem é mãe também, aí sabe o desespero que é imaginar que seu filho não vai ter comida e não vai sobreviver. Então, comer é um ato de sobrevivência desde a época da cabeça. Desde sempre. Então, assim, aí o que é importante da gente falar aqui, antes que eu caia de novo, que é a questão, assim, e, gente, não tem gente usando o computador, né? Eu desisto, esse Instagram não gosto que eu fale. Aí, o que eu gosto muito de que vocês saibam, que eu queria muito que a gente soubesse, é o refinamento dessa questão da percepção da fome e da saciedade. E esse refinamento, essa percepção, ela é muito bem feita e apurada até os 12 meses. Tanto é que, isso porque o desenvolvimento desses receptores, porque a percepção de fome e saciedade não é só gástrica, né? A gente tem células adiposas, a gente tem, né, receptores orais que estão sendo desenvolvidos e amadurecidos nessa programação do primeiro ano, sabe? Então, com 12 meses, você tem essa maturação e começa a desenvolver a área límbica, né? A área do prazer, que é também vinculado com o apetite. Então, a gente come porque a gente tem fome, a gente escolhe o que a gente quer comer porque a gente tem apetite e a gente para de comer porque a gente está saciado. Então, isso daqui tem que estar muito bem estabelecido na infância, porque o hábito alimentar do adulto é criado na infância. Pronto. A gente come o que a gente aprendeu a comer lá atrás. E os controles que a gente tem com isso. Então, isso é muito importante aqui, que os papais, a gente fala dos horários das refeições. Não deixar, assim, então se a criança, igual eu ouvi que você estava falando, então a criança às vezes não come determinado alimento e a mãe realmente fica bem angustiada, falando assim, meu Deus, meu filho vai passar fome.
Eu espero, é uma pergunta muito comum no meu consultório, eu espero a próxima refeição ou eu dou alguma coisa, né? Então, é interessante, dentro do planejamento dietético que a gente estabelece no consultório, assim, os horários das refeições, isso tem que ser respeitado. Então, a criança tem que ter rotina, né, Bia? A gente fala muito isso na pediatria. Nossa. Isso criança, para tudo, para tudo. nossa, a criança tem rotina de sono, rotina de atividade, né? E a rotina do alimento, né? Isso bem configurado na mente dele, que ele saiba os horários que tem para comer. E não é, na comportamental, a gente tem sempre um prazo. A gente não pode postergar demais. O menino não comeu, tem mãe que fica 40 minutos correndo atrás de mãe, Sim. o menino comeu alguma Sim. coisa. Não, é aquele momento. E uma coisa que ficou para trás na hora que eu caí, e eu vou falar antes que eu caia, Deus quiser, não vou cair mais, gente, leva esse menino à mesa, leva esse menino para a realidade. Não é a quando, Mari? Na introdução alimentar. A gente fala isso demais. O cadeirão exclui a criança do meio social do alimento. Então, se você almoça no horário que seu filho você está dando comida. Eu sei, eu já alimentei 3 meninas aqui em introdução. A gente prepara a papinha, dá para o menino, depois vai lá almoçar. E não é, a ideia é que leva ele para a mesa. Então, assim, na minha terceira vez, eu acertei, porque a Gabriela, com 1 ano e meio, já estava lá se virando, comendo, mesmo porque é terceira filha. Oh, gente, Deus me perdoe. O terceiro filho é sobrevivente. O terceiro filho é sobrevivente. Meu marido fala que é selva. Ela vive na selva. Ela vai, se vira. Então, ela é sobrevivente. Então, eu sou assim, terceira filha, eu sei, sobrevivente. Oh, meu Deus. Então, assim, e é legal ela trazer para essa realidade do horário da família, das refeições. Então, é bom até a família criar essa rotina alimentar, porque nessa pandemia, moçada, eu sei que a gente está caótico. Então, assim, é importante que a gente tenha horários e respeite a fome, tá? Então, a criança tem a fome, a criança... Eu tô começando a agarrar, meu Deus. Então, a criança tá com fome, a criança, ela vai comer, ela vai se sentir saciada. E aí, muita pergunta assim, Mari, quando eu sei que a criança está... Então, assim, a hora... Então, beleza. Eu vi que as meninas estão falando que não com ele. Primeiro passo para a neofobia é diminuir, é isso, sabe, gente? Com todo carinho mesmo. Come com ele. Mostra para ele, criança que não prepara o prato, começa a ter recusa, pede muito da criança fazer o seu prato, fazer o prato dele. Usa aquele momento para vincular o seu filho, sabe? E não para trazer aquela guerra, aquele distanciamento, sabe? Então, assim, eu falo muito isso, né? Desse ato social. Eu fiz, vamos dizer assim, eu estudei muito essa questão social do alimento, porque eu trabalhei com transtorno alimentar, né? Meu mestrado foi em anorexia e bulimia da criança e adolescente. Então, eu vejo quanto que isso repercute no comportamento alimentar. Né? Então, as bases do comportamento alimentar, ali nas bases que conceitualiza as dimensões. Então, a dimensão do afeto, que é aquele afeto que a gente tem com a comida, aquela coisa de memória afetiva que está sendo criada agora, né? Ai, mas a minha avó adora dar doce. Depois dos 2 anos, vai ser feliz, gente. Vamos diminuir um pouco essa pressão da sociedade. A gente vive uma ditadura da comida. Quantas e quantas vezes a gente tem memória afetiva do alimento, cria essa memória afetiva desse alimento, da sopinha da vovó, do caldinho do vovô e etc. E aí, essa é uma dimensão afetiva que constrói o comportamento alimentar. A dimensão situacional é a dimensão do que a mãe sabe do que a criança tem que comer. Então, a dimensão situacional que cria também a base do comportamento alimentar e a situacional não, cognitiva, perdão. A dimensão cognitiva é o que a mãe sabe sobre a comida. Então, o que a mãe aprendeu, o que ela escuta, o que a outra mãe fala, né? A gente tem uma discussão hoje muito grande, que vale outra live, viu, Bia? Sobre a do leite e do composto lácteo, né? Isso é uma guerra. Essa é outra. Essa também é uma legal. Não, é um tema que eu discuto, tanto que eu não sou polêmica, eu não gosto de temas polêmicos, mas isso é muito polêmico na pediatria, né? Então, eu acho que, assim, isso é cognição pura. Então, é um ambiente de formação, de criação, né, do comportamento alimentar. E para a base do comportamento alimentar, então, formando a afetiva, o cognição é a situacional. Tá? O que você tem para comer? Quais são os elementos que você tem nessa sua rotina alimentar? Então, isso tudo forma o comportamento alimentar. E essas bases do comportamento são criadas na infância e solidificadas alimentar. Então, o que eu quero dizer? Primeiro, rotina de horário, estabelecendo esse vínculo aí do afeto, do que você sabe, onde que você está. Rotina. Estabelecer para a criança... tô caindo de novo. Tô vendo aqui.
Olha, ô Mário, eu queria acrescentar nisso que você está dizendo aí, dessa questão de recorrente no consultório, falou assim, mas comigo em casa ele não come, mas na escolinha come. Às vezes aquelas crianças vão para a escolinha mais cedo. Mas por quê, gente? Porque a criança tem aqueles neurônios em espelho que a gente chama. A criança aprende o que ela está vendo. Então, se a criança está lá, sentada no cadeirão dela, almoçando sozinha, como é que ela vai entender que é para ela pegar aquele alimento e comer e tudo? Isso na introdução alimentar. E depois o menino o menino mais velho, sabe? Por que eu tenho que comer se não tem ninguém comendo? Sabe? Então, a Mari voltou. Ai, 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 ai. Então, por isso que é tão importante não só a rotina, quanto esse ato de sentar à mesa. Então, a Juliana Sampaio, que nossa dentista do coração. Estou falando da questão dos neurônios em espelho, Mari, que você estava falando, do sentar à mesa, porque muitas mães relatam que às vezes o menino, mas na escolinha ele come. De segunda a sexta ele almoça, porque ele almoça na escolinha ele come, mas em casa ele não come de jeito nenhum. Porque na escolinha tem 20 meninos sentados, todo mundo comendo. Então, ele está vendo todo mundo comer. Se todo mundo está comendo, o que eu vou fazer? Vou comer também. É uma coisa muito legal que eu queria passar para vocês, é uma frase de Levi-Strauss, assim. Eu escrevia isso, eu estudei muito antropologia, ele é um antropólogo muito famoso, ele fala uma frase emblemática. Comer é um ato social. Na verdade, ele fala, né, que uma das coisas que mais vincula uma sociedade é o ato de comer. E é o que vincula. É um ato social, adorei, é isso mesmo. É um ato social. Então, ele, assim, é um ato de vínculo, de sociedade e a gente social. Então, a criança precisa disso. Socializar essa comida é tão importante quanto o que a mãe dá para a comida, dá para o menino comer. Eu falo, olha, mais importante do que o seu filho está comendo é como ele está comendo. Então, meninos que não comem é com certeza como ele está comendo do que o que ele está comendo. Então, primeiro coisa que eu faço com o menino neofóbico é lidar com esse universo. E aí a gente vai incrementando ali junto o conteúdo daquele pratinho ou daquela refeição. Tá? Então, só para fechar essa questão rapidinho, Bibia, do controle ali da saciedade e da fome, pessoal, isso é muito importante. É muito importante que a criança perceba a fome. Mas não é a fome de passar fome, porque o menino não tem comida, ele não vai passar fome, né? É uma fome social. A gente quer a fome fisiológica. A fome sensação de fome. A fome de sentir a fome fisiológica, aquela que você fala, gente, eu preciso comer. Existe na fisiologia alguns passos que são assim, rápidos. A criança tem primeiro a fome, e aí ela tem a procura, e aí ela tem a ingestão. Isso faz parte da fisiologia. Pensem vocês com fome. Quando a gente está com fome, a gente procura alguma coisa, não é? Não é assim? Não, estou com fome, preciso comer alguma coisa. E aí que a gente pega essa coisa e faz a ingestão. A criança faz isso muito bem até 12 meses, porque ela tem, tanto que a gente fala livre demanda, né? Eu tenho uma nutróloga pediatra, uma Márcia Paris, não sei se você conhece, ela é uma grande amiga. Sim. E ela fala assim, é muito ruim, porque eu lembro ela falando, ela falou assim, olha, a criança tem livre demanda. O problema é que a livre demanda ela continua porque a gente continua tendo um apetite. Então, a gente, na primeira colherada de uma coisa que a gente gosta, fala, ai, que gostoso. Mesmo que você está saciado, a gente vai lá e come de novo. Então, esse momento que a criança fala que não quer mais, isso é muito importante. E aí, muita mamãe me pergunta assim, ai, Mari, mas como que eu vou estabelecer que a criança está saciada, né? Quando eu sei que a criança quer parar de comer. Isso não sei se você escuta isso, mas eu escuto muito. Muito. Que horas falta um minuto, tá? Vai encerrar. Então, gente, não consigo falar. Enfim, era só para falar com vocês que a criança, quando ela empurra o alimento e ela fecha a boquinha, são receptores bromato-solúpicos, né? De boquinha que fecha, e ela empurra o alimento, então é respeitar esse momento mesmo. Então, para fechar, comer é um ato social, tenha rotina com seu filho, respeite quando ele não quer, modifique os tipos de apresentação de alimentos e, o ingrediente mais importante de tudo é o amor. Com isso, a gente vai longe. Pronto. Ai, maravilhosa, gente, essa mulher é demais. Eu vou entrar de novo aqui quando acabar para responder as perguntas. Tá. Porque deixaram muitas perguntas e eu queria falar com o pessoal. Mas eu acho que a gente falou.
Porto seguro pra sempre. Oi, pessoal! Votando? Esse assunto é muito legal, né? Dá muito pano pra manga. Ô, Josi, que bom que você gostou. A gente tava com uma expectativa muito otimista também, assim. É um assunto muito legal e, como a gente disse, né? Tem que começar do começo. Não é esperar o menino a recusa alimentar para fazer as intervenções. A gente tem toda uma educação alimentar que a gente vai fazer. Palhaça cantando. Tem toda uma educação alimentar que a gente vai fazer. E aí aquela criança vai ter uma relação diferente com o alimento, né? Então, essa questão da saciedade que a Mariana estava falando no final ali, gente, é fundamental. O menino lá atrás parou de comer. Se a gente ficar forçando, tem que comer tudo, tem que raspar o pratinho, tem que comer 200 gramas. A criança vai entender, opa, eu tô saciado, eu já tô feliz. Que a gente está criando. Vai ser um adulto obeso, pensa. Aí eu já tô saciado, mas eu posso continuar comendo, eu devo continuar comendo. A minha mãe quer que eu continue comendo. E a minha mãe é meu objeto de amor, é meu objeto de apego. Ela quer que eu continue comendo, eu vou continuar comendo. E aí, você pensa. E aí, gente, descobri, sabe o que é? Meu celular tá fervendo. Ah, gente, deve ser isso. Ele tá esquentando. Aí eu peguei meu marido e pegou. Ah, muito bem. Marido ajuda nessas partes técnicas aí. O meu sempre me salva. Vou ler as perguntas aqui, ó. Ele não come comigo, já tentei vários cardápios. Então, dessa parte comportamental, a gente tinha até conversado, né, Mari, sobre as perguntas. Muitas coisas vai depender do meio seu, né? De cada família. Não tem uma resposta igual para todo mundo. Mas então tá, ele não come com você. Mas ele come na mesa, todo mundo junto, ou ele come separado, né? Essa questão aí que a gente estava falando do ato social, da alimentação. Então, incluir a criança na compra, no preparo, na escolha, para ver se a criança consegue comer junto do adulto. Tem que ver o que mais pode estar entrando aí. E essa questão de não comer junto, sabe, Bia, é muito importante. Exatamente a avaliação de estudo, assim, do que a gente está lidando. Às vezes tem crianças que utilizam da recusa alimentar mesmo como uma forma de... O que a criança está querendo te falar? Né? Assim, perguntar para essa mãe, o que essa criança diz? Uma vez eu tive uma paciente, já tem algum tempo, a menina tinha 9 anos, tem até uma pergunta com 9 anos aí também, né? E dizendo um pouco sobre isso, assim. Aí a criança, ela falava assim, olha, a única coisa que eu chamo a atenção da minha mãe é quando eu não como. E se eu voltar a comer, como é que a minha mãe vai me dar atenção? Ela falou assim, com 9 anos. Então, o que ela quer dizer com essa alimentação? Então, a criança que não come mais com maior idade, porque a neofobia, essa questão da independência, da autonomia que a gente conversou aqui, né, Bia? Ela tá escuro, gente? Ou tá... Tá um pouco escuro. Pois é, não entendi por que ficou escuro, não. Esse meu celular tá doido. Mas, enfim, essa criança, assim, que ela não come, porque eu tô segurando aqui um gelo, pra ver se pra melhorar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Fazendo a gambiarra aqui também, para não tampar minhas perguntas aqui. Melhorou o meu também. Melhorou. Bibi, e aí, essa questão, então, vamos pensar, então, o que essa criança que não come quer dizer, né? O não comer, a gente fala assim, assim, a negação de alguma coisa por algum motivo. Então, é porque ela está nessa fase mesmo de autonomia? Ou não, né? Será que ela tá querendo... eu não como comigo. Isso é uma queixa angustiante dos pais, sabe? Então, a primeira coisa que eu mostro, falo assim, olha, calma, vamos levar outra pessoa, né? E aí vai transitando. Eu já tive isso também no consultório, e aí a mãe acabou oportunizando outra pessoa para estar nesse lugar, e aí essa criança comendo junto com essa outra pessoa junto. E aí a mãe foi saindo um pouco de cena para estar junto com essa criança. A criança pode ter traumatizado por alguma atitude. Então, assim, estou falando sem culpa nem nada, isso faz parte, tá? E com muito carinho mesmo, só pra gente pensar no que pode ser, né? Sim. Às vezes aquela mãe pode ter sido coercitiva com o menino, né? Mas brava e aquilo tá angustiante para ele. Então tem que ver tudo isso. Beleza. Meu filho comia todas as frutas e agora só quer maçã. Como faço para ele voltar a comer frutas? A mãe da Maia mandou aí que se liberar ela na fruteira, ela só vai pegar a manga. Então, acho que é a mesma pergunta. Ótimo, não tem problema nenhum. Mostra para elas outros preparos da maçã. Mostra outros tipos de maçã.
Gente, outra dica, não, tem tanta dica, eu tenho que pegar um papel e escrever, porque é tanta coisa. Outra dica, mostra o mesmo alimento, a maçã de várias formas. Então, manga, tem vários tipos de manga. Põe ela para experimentar. Olha, filho, isso também é manga, isso também é manga. Então, a dica de ouro é estimule a curiosidade. A criança curiosa é uma criança que come. É uma criança que acha legal, que está disposta a comer alguma coisa e não gostar. E está disposta a comer alguma coisa e gostar. Então, a disposição vem com a curiosidade, tá? Então, essa questão da negação, da neofobia, geralmente vai até na fase pré-escolar. Então, com 5 anos a criança finaliza isso. A partir disso, a gente tem que começar a conversar, a entender melhor o que ela quer dizer quando não come, né? A Andressa mandou umas perguntas aí subindo, até que idade que é esperado. Então é isso, por volta de um ano e meio, até na fase pré-escolar, por volta de 5 anos. E passou disso, ou antes disso, se a gente vê que tem sinal de que possa estar associado com alguma questão da família e tudo, a gente às vezes precisa dessa abordagem multidisciplinar até com psicólogo, porque por que aquela relação daquela criança com o alimento está estranha? Por que é só uma neofobia ou aquilo está saindo demais do habitual? Então, assim, eu tive um caso recente no consultório, até filha de uma amiga minha, que inclusive essa criança de 3 anos que só mamava mamadeira, e incrivelmente ela só engordava, porque a mãe ficou desesperada e começou a dar só sustagem, né? Porque já que ela tomava só mamadeira, eu vou dar só sustagem. A curva de peso dela foi fazendo assim, ó, tá, 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 tá. Então, assim, na hora que a gente começou a negar a mamadeira para ela, falou, olha, agora você vai comer no outro horário do alimento, você não quer? Não, não vai ter mamadeira, não. Então, ela começou, demorou uns dias, foi angustiante para a mãe, para a avó, ver ela fazendo greve de fome, mas ela descobriu que ela tinha que comer, né? E, assim, envolvia outras questões emocionais, assim, do cunho familiar, de como é que aquela família está estruturada e tal. E que só melhorou mesmo quando ela começou uma abordagem séria com a psicóloga, porque ela foi, voltou, deu uma assim, não quero fazer. Então, assim, só engrenou mesmo quando ela começou a levar na terapia. Nossa, terapia, a menina tem 3 anos. É isso mesro, gente. Depende assim, da necessidade. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, Bia, e é importante a gente falar que, vamos dizer, a repercussão que tem algum tipo de ato grosseiro com a criança na hora da fome, nessa guerra, isso aí pode realmente refletir lá na frente uma continuidade dessa rejeição do alimento. Então, assim, é muito importante isso que você está falando. Em algum momento, essa criança teve algum gatilho, né, psicológico, de memória afetiva com isso, assim, sabe? Olha, eu não tenho, não quero, minha mãe brigou comigo, fez isso. Eu tive crianças com trauma na introdução alimentar, porque a mãe, gente, a maternidade é muito romantizada, assim. É muito romantizada. Eu quero um parto normal, e eu quero BLW, e eu quero disciplina positiva. Gente, vamos para a terra, no mundo real, não é assim. Seu filho que te ensina como que é a melhor forma. Então, assim, a gente que é mãe, cada filho meu foi de um jeito. E é isso mesmo, né? Então, a gente tem que respeitar o filho nosso da forma como ele precisa ser educado, na forma que ele precisa né, conversar e etc, tá? Então, eu já tive, eu acho que eu comentei até numa live, né? A questão de um menino que ele já tinha 3, 4 anos, não, ele tinha uns 4 aninhos que ele fez aquela amidolectomia, né? E ele teve um momento com engasgo. E aí, a partir do momento desse engasgo, nunca mais essa criança comeu, vamos falar assim, comida normal. Ele só comia papinha da Nestlé. Só. Assim, todas as refeições, tá? Então, assim, o fruta de manhã era papinha da Nestlé, 3 potinhos, almoço, papinha da Nestlé. E aí a gente foi, eu só percebi que ele não comia nada, assim, dessa questão da comida e etc., quando a mãe me falou que ele teve esse engasgo. E isso aí, depois eu conversei com ele. Então, eu falo assim, desse que você falou do protagonismo, tem crianças com 5 anos, a partir dos 5 anos, que eu converso só com elas. Só com elas. Eu não sei o que tá por trás, eu falo com os pais, vocês me dão licença? Um minutinho, vocês confiam em mim? Só um minutinho, qualquer informação eu passo para vocês. De coração, Bia, a gente que trabalha em pediatria há tantos anos, tem mais de 15 anos, a gente já viu até abuso sexual com relação a isso. Então, a gente tem que escutar essas crianças. Porque as questões comportamentais, às vezes, podem revelar outras coisas. Então, a gente tem que ter respeito por essa criança, empatia por essa criança, saber o que ela quer dizer com aquilo dali, tá? Com os pais, e muito, muito, muito carinho com aqueles pais, porque é sofrido. Um filho que não come,
é umas coisas mais sofridas que a gente passa, né? Isso aí. É por conta daquilo que eu falei lá atrás, da culpa materna. Porque a mãe sente que ela não está sendo boa mãe. Porque o alimento é a forma que ela vê de dar afeto. Então, assim, não sinta essa culpa, não existe, né? Vamos tirar isso da nossa costas. De coração, é impossível a mãe não sentir culpa. Eu acho que a mãe, eu não sei, se tiver alguma mãe que consegue não, porque assim, eu tenho uma amiga minha que falou assim, não tem, mas não tem mãe que não sente culpa, mas aí que entra o nosso papel enquanto profissional, Mari, da gente, assim, tentar fazer a mãe se sentir talvez menos culpada, sabe? Assim, ela teve, nossa, é mesmo, né? Às vezes eu tô me cobrando demais, porque, gente, todo mundo aqui é humano, né? Exatamente. Mais um aqui, ó. A filha tem 4 anos, resistente em conhecer novos alimentos e praticamente não come nada diferente. Só, igual você falou, come 8 alimentos, né? Deve comer essa, deve ser essa. Mas 4 anos ainda tá dentro desse prazo aí de neofobia, né? A Mari deu uma dica maravilhosa que a gente usa muito. Variar as apresentações do alimento. Então, assim, não tá querendo comer ovo? Ovo. Mas se você fizer, sei lá, frito, mexido, panqueca... não quer comer de jeito nenhum. E se você fizer uma panqueca de banana, que leva um ovo, uma banana e uma colherzinha de aveia, ela comeu o ovo. Né? Então, assim, às vezes, não quer comer, sei lá, queijo. Olha, não quer comer queijo de nenhum. É muito importante. Ô, Bia, desculpa, só porque, antes que eu esqueça, e é importante que quando a gente prepara novos alimentos, a criança confie. Eu tenho minha filha mais velha, a de 9 anos, eu sei do que eu tô falando, que ela tem transtorno de recusa, porque ela teve um trauma na escola. Vem pra gente, né? Então, assim... Gente, e ela faz tratamento com a psicóloga. Ela tem 9 anos. Então, o transtorno de recusa alimentar dela, ela tem transtorno de ansiedade generalizada, a CISA, né? E eu, com todo carinho, não tem problema nenhum de falar que a gente está tratando, estou ajudando dentro que ela dá conta. E é muito importante que, para que ela experimente alguma coisa na vida, que ela tenha uma palavrinha-chave que chama-se confiança. Se a criança não confia, se ela fala assim, mas você colocou aquilo mesmo? Porque assim, gente, criança é impressionante. Não me venha com, vou fazer uma coxinha para você. Tem verdinho? Não tem verdinho. O menino mastiga a coxinha inteira e ele tira na ponta da língua aquele cheiro verde que você colocou e te mostra. Olha aqui, tinha verdinho. Então, é impressionante o tanto que a gente tem que estimular a confiança. Então, se você fala com seu filho que realmente não vai ter verdinho, não coloque verdinho. Seja honesto com ele, né? Então, outro dia, já o Henrique, graças a Deus, né? Ele já é meu garoto propaganda. E ele come de tudo. Então, teve um dia que ele estava precisando, estava intestino peso, falei, vamos tomar um PEG e tal. E falei, ele tomou, falei, o que você achou do gosto? Ele, foi normal. Eu falei, pois tinha PEG aí. É mesmo? Que bom, mãe. Que eu falei com ele que eu ia um dia colocar no leite para ele. Falei, um dia eu vou pôr no leite para você? Ele falou, então você põe sem eu saber? Eu falei, põe. Então, esses combinados, essas confianças, isso tem que ser, esse laço é muito importante que a gente tenha com o nosso filho. Isso é para a vida, né? Então, E essa questão aí dos combinados, a gente usa para tudo, né? Isso é uma das coisas super legais que eu tenho aprendido com a disciplina positiva, que, igual você falou, assim, é super romantizado. Na prática, é muito difícil. Você tem vontade mesmo de estar o seu pescoço. Mas a gente tenta aplicar aquelas coisas da maneira melhor possível. Claro que a gente não vai fazer sempre o ideal, né? Mas a gente vai tentando. E esses combinados são muito legais, gente, porque a gente acha que o menino pequeno... o menino pequeno, não entende, não. Entende. Dá pra fazer combinado com o menino de 1 ano e meio, de 2 anos, dá pra fazer combinado. Então, assim, combinado, gente, não é recompensa. Não é assim, se você almoçar tudo, eu vou te dar sobremesa. Isso não é combinado, isso é recompensa. Você tá comprando o menino. Isso é ruim, porque a criança aprende que ele tem que ter ganho em tudo na vida. Então, você está ensinando aquela criança outras coisas, assim, sei lá, até desonestidade, dependendo, né? Então, o combinado é muito importante. E é o que a Mari falou, é combinar e cumprir. Se você fizer um combinado e não cumpriu, você perdeu totalmente a credibilidade com a sua criança. Você tem que combinar. Tá, dá, por exemplo, o desmame gentil, né? Não, nós vamos dar mamar, então, na rua agora não, mas quando chegar em casa a gente vai dar o mamar. Aí você chegou em casa, você tem que dar o mamar. Não tem jeito, você combinou, né? Então, assim, sei lá, eu vou te deixar assistir só 1 hora de filme. Sei lá, o menino mais velho, que eu vou liberar a televisão agora na quarentena, que tá sendo impossível não liberar. Tudo bem, mas, assim, tem que liberar, não é depois mudar de ideia e porque brigou, porque o menino te irritou, enfim. Combinado é combinado. Isso é super importante.
E assim, uma coisa só para agregar, Bia, porque esse mundo materno, ele envolve, é difícil mesmo, né? Eu super entendo mesmo. E é difícil porque às vezes a gente não consegue cumprir tudo, não. Assim, e se às vezes não, assim, tem que fazer, e eu acho que tem que fazer. Então, a gente traça combinados que a gente dá conta. Eu falo isso muito, Sim, assim, sim, os combinados que a gente sim. tem que dar conta, que às vezes você não vai dar conta. E eu sou honesta com meus filhos. Eu acho que honestidade tem que ser. Eu falo assim, olha, eu não vou dar conta agora. Então, é tirar esse lugar de mostrar que nós também. Falar, olha, eu sou falível, eu não tô dando conta, mamãe não vai combinar isso com você, porque eu não dou conta, né? Tá o Sim, sim. horário, Uhum. isso é legal. A gente faça combinados que a gente dá conta, porque depois dá uma frustração, a culpa vai ao 10 milésimo Não, andar, é, fala, nossa, meu primeiro que filho. você sente culpa e frustrado que você não cumpriu o combinado. E segundo que o menino vai descobrir que você não cumpriu os combinados, então complica. Então isso é super Exatamente. importante. Isso aí, gente, isso é super importante. Duas coisas que a gente tem que fazer só o que a gente dá conta. Tanto os combinados quanto as metas daquela criança. Então você falou, Mário, uma dica boa da meta, como é que era? Aquela criança não quer experimentar, mas aí você vai combinar assim. Então tá, você vai comer uma fruta nova por semana. É uma meta atingível. A gente tem que ter metas atingíveis, senão a gente se E frustra. Vale para as eu crianças tenho também, vários criança também se joguinhos, frustra. assim, um joguinho legal e que eu passo com os pais, esse jogo de estrelinhas. É um joguinho de estrelinha que a criança, todo mundo pode fazer, faz um calendário, coloca lá as metas. E, assim, dica, de coração, mais uma dica, assim, não põe só meta de comida, não. Eu pus uma vez uma meta legal para os pais, eu pus para o pai, falou assim, olha, e o pai falou, eu quero emagrecer também e tal. Falei, então a meta, eles moravam acho que no 7º andar. A meta, então, é conseguir subir as escadas 2 vezes por semana. Então, assim, a meta de conseguir fazer outras coisas, escovar o dente sozinho. Uhum. Então, metas que a criança dê conta e não é só o alimento, porque a gente está estimulando a ele o alcance e o sucesso dele conseguir cumprir aquilo que ele se propõe, né? Então, isso a nível Legal demais. alimentar também. Então, colocar tudo, não é só ficar na comida, porque senão você fica só comida, o menino já vai por mim, gente, na prática. Me fala, não aguento mais esse negócio de estrelinha, só tem comida. Então, é legal a gente colocar todas as outras metas, assim, possíveis. Colocar outras metas e todas alcançáveis para que aquilo não gere frustração na criança. Legal. Isso. E às vezes Muito não legal. alcançáveis, que a criança tem que saber também que nem tudo ele dá conta, que ele precisa se esforçar, às vezes, nem a trabalhar na frustração. A criança tem que aprender a se frustrar também, a Tem. perder, a não aguentar, falar, olha, não dei conta, tudo bem, faz parte. Isso faz parte da nossa vida, porque senão chega lá na frente, né? O menino perde uma namorada e suicida. Então o menino tem que Sim, aprender a se frustrar, né? Isso começa na sim, infância, sim. faz, né, nesse desenvolvimento neurológico, neurobiológico dele, né? Quando começa, por exemplo, a idade da birra, né? Você, eu quero esse chocolate agora. E deita no chão do supermercado. Essa Uhum, criança é uma criança que precisa daquele limite. Com amor, com afeto. Você não vai uhum. abandonar o menino lá e sair andando para ele sair correndo atrás de você achando que você vai abandonar ele. Mas, assim, de entender que ele não vai poder ter aquele chocolate naquele momento e que tá tudo bem. Só, olha, agora não pode, né? Não, não vai ser legal para você. A gente pode fazer isso um outro dia. Vamos fazer uma outra coisa em casa com afeto para ele se sentir acolhido, mas ele também entender que aquela demanda dele não vai dar para ser atendida. Sim, Né? sim. Isso é frustração, é super importante. Exatamente. Porque a gente está criando uma sociedade que o menino não pode nem chorar. O menino fez, enfiou a chupeta na boca. O menino fez, no consultório eu vejo muito isso. Gente, criança não gosta que segura o exame físico. O menino pequeno até 2 anos. E é assim mesmo, eu tô acostumada. Mas assim, às vezes, e aí o menino chora. Às vezes os pais ficam desesperados que o menino tá chorando. Gente, tá tudo bem. Tá Faz tudo parte. bem. Faz Isso mesmo. parte. Então, assim, a criança vai ter que, de vez em quando, passar por algumas coisas que ela não quer. E ela precisa aprender isso, porque a vida é assim, né? De vez em quando eu falo isso muito com os meninos no consultório, sabe? Não quero pesar. Olha, eu sei que você não quer, mas eu preciso saber para saber se você tá no bem, como é que você tá. Infelizmente, a gente não pode fazer só o que a gente quer, então eu preciso que você pese. Você quer pesar nessa balança aqui de bebê ou você quer pesar nessa balança aqui em pé? Você dá Eu opção, dá protagonismo. Mas é um combinado, é uma oferta para a criança, mas que ela vai ter que fazer. E ela entende que ela vai ter que fazer. E se mesmo assim não der, infelizmente, às vezes vai ter que ser segurando. Mas ok. A opção que, assim, ele não vai deixar de fazer. É como que ele vai fazer que ele pode escolher. É o como, né? Sim. Ótimo. Uhum. Deixa eu ver o que mais. O que fazer com uma criança de 1 ano e 6 meses que não come e só aceita mamadeira? É aquela questão do substituir lá embaixo. Lá atrás que a gente falou do substituir tudo pela mamadeira. Então, não comeu o CCD mamadeira, isso vai virar uma bola de neve. Eu já tive esse paciente no consultório que só toma mamadeira.
Porque ele vai recusando, recusando, recusando. Então, talvez entre um pouco na questão da fome, né, Mari? De deixar a fome, não quis almoçar, não aferte a mamadeira. A criança precisa sentir fome, precisa entender que se ela não comer, você não vai dar a mamadeira e que ela vai ter que comer na próxima refeição. Então, Desculpa, te cortei. Não, pode falar. Você só agrega. Não, imagina. Aí eu falo, uma coisa que é legal é que, na verdade, o esvaziamento gástrico, né? O tempo que a criança demora para digerir varia de 2 a 3 horas. Então, sabendo desse tempo, o que eu falo com os pais? Aí eu oriento, faço exatamente um cronograma e falo, olha, você vai fazer o seguinte, fale com seu filho, fala com ele, olha, você não quer comer agora, explica, não subestime vamos dizer assim, a competência que seu filho tem de compreender. Então, eu falo assim, olha, né, conversa com ele, falando, agora você não quer comer. Ok, você não quer comer agora, mas então o próximo lanche vai ter outras opções diferentes para essa. Então, agora você vai esperar um pouquinho, eu vou guardar o seu pratinho, porque tem mãe que guarda o prato no micro-ondas e depois dá para mim de novo, né? Não faz isso, fala, olha, acabou essa refeição, acabou, não se passa mais do que 20 minutos, meia hora no máximo, né? 20 minutos ofertando o alimento na refeição e depois de 2 horas é que pode oferecer se a criança estiver chorando de fome. Se ele falar, mas eu tô com fome, eu falei, bom, se realmente ele estiver com fome, você vai explicar para ele o que é fome. Eu falei, então, fome, isso que você está sentindo agora, é que faz a gente ter vontade de comer, filhão. Então, agora que você está sentindo a fome, a mamãe vai te dar uma comida até você sentir satisfeito. Então, é importante a gente nomear os sentimentos e as percepções para a criança. Porque depois, com 2 anos, o menino já sabe, você está com fome? Você está satisfeito? Né? Então, isso é criado essa hora. Então, uma dica mesmo, assim, que a criança, às vezes, ela quer, e a mãe, às vezes, eu sei, a gente fica desesperado da comida, não ofereça. Mostre, você que coordena o que a criança, né? Assim, o horário, tudo direitinho, tá legal? E aí, a partir disso, moçada, a gente vai estimulando o controle que tem de fome e saciedade. Isso é fundamental. Controle de fome e saciedade é fisiológico, não é social. Então, ele precisa disso para que lá na frente não venha a ser um adulto que tenha perda das percepções. E eu estou falando de fome, gente, é neurotransmissores. Se você não respeita esses neurotransmissores, eles podem ser destruídos e lá na frente você tem uma diminuição nas percepções de saciedade. E aí a gente entra em compulsão, que é os casos que eu atendo, às vezes, de compulsão alimentar, né? Então a gente tem que realmente respeitar isso da criança aí, tá? Isso é saudável, tá? Essa fome fisiológica é saudável, tá? Então é isso, essa fome, essa saciedade, para que ele aprenda mesmo esse controle aí, tá? A gente não vai dar para responder todas, são muitas. Depois eu responder todas no Stories, mas eu vou pegar umas mais emblemáticas. Devemos forçar quando a criança não quer comer legumes e verduras? Não, forçar não, né? A gente já conversou sobre forçar. Forçar cria essa relação ruim com o alimento. A gente tem que oferecer outras formas daquela preparação, inserir em outras coisas. Então tem mãe que fala assim, ele tá muito ruim de fruta, mas ele tá comendo muito bem a papa principal. Então dá mais verdura, tá tudo bem, isso vai variar, né? Só falar uma coisa da Regiane, que ela comentou sobre o acesso de fácil de guloseimas. Eu achei um ótimo comentário, porque a criança come o que tem na casa. Sim, sim. Ela não sai para comprar. Então, assim, se você Nossa, eu falo muito isso. Se você quer ter guloseima na sua casa, não tem problema. Só eduque o seu filho a comer guloseima, né? Então, é uma coisa, a gente forma o hábito alimentar e nós somos educadores alimentares. Então, a gente educa a alimentação dos nossos filhos, dos nossos pacientes, etc. Então, o acesso fácil é um fator que é importante no comportamento alimentar, que são daquelas tríades, né? Das dimensões literárias, né? A tríade do comportamento alimentar, a dimensão situacional. O que você tem na sua casa ali? Então, isso interfere demais no comportamento alimentar. Mari, isso esquece, chega no consultório demais. Ai, doutora, meu filho não come nada, ele só come chips e chocolate e bala e refrigerante. Aí eu falei, eu tô vendo o dia que eu vou apanhar, porque eu falo assim, é mesmo? Ele compra com o salário dele? Aí a mãe fala assim, porque o menino tem 4 anos, 5 anos, 3 anos, não é ele que compra, o que você fala, não é ele que compra. Então começa com o supermercado, né? O que tiver dentro de casa é o que a gente vai comer, exatamente. Então o que a gente não quer que o menino coma, gente, o que a gente não quer comer quando a gente está tentando fazer dieta, alimentação saudável, seja lá o que for,
Se tiver dentro de casa, a gente come. De que modo que a criança é diferente disso? Ela vai querer o que tá lá. Então, se você não pode dar, não tenha. Porque senão complica. E assim, eu acho que o que eu acho muito legal, a gente vai comprar um cadeado, é ótimo. Eu acho que educar. A educação é tudo. Por exemplo, você não educa seu filho ou uma criança de que se ela correr com o cadastro amarrado, ela pode cair? Então, a educação é isso. Na hora que hoje eu tenho um filho meu que ele gosta de chips, já comeu chips e teve um dia que ele falou, não, eu não quero porque esse negócio não faz tão bem, é educação. Então, a gente tem que olhar a alimentação como uma forma de educar. Educar mesmo. Saber que pode comer uma vez ou outra, vai para o aniversário, mas Claro. a gente abre a porta para comer a porcaria. A gente não abre a porta para a porcaria entrar, né? Porcaria sim, né? E fala minha porcaria. Mamãe, eu quero uma porcaria. Eu falo, ai, meu Deus, fala baixo. Porque eles falam mesmo. Então, assim, e é isso mesmo. A gente contribui para o hábito alimentar, ensinando que faz parte da nossa vida comer o que tem de gostoso. A gente só não sabe comer. O problema é esse. A gente culpa a comida. A comportamental é assim. Não tem nada que engorda. O que engorda é a quantidade que a gente come, como que a gente come, o que a gente vincula ao alimento. Então, eduque. Eu sou no seu comportamental infantil. Então, eduque as crianças desde cedo para que não tenha lá no adulto uma forma de o afeto vinculado a um chocolate. Eu tenho meninos de 16, 17 anos falando, olha, o meu maior prazer e maior aliado da minha vida é a comida. Então, assim, traz para a comida um outro papel, né? Nutre não é só o corpo mesmo, né? Nutre os afetos, nutre a alma, que o papel do alimento tem isso. A gente só tem que saber qual é o lugar que ele está ocupando naquele momento ali, né? Não, eu sou aquela criança que a minha mãe me comprava com comida. Então, assim, ela queria alguma coisa, era comida. Ou então, assim, tudo que era presente era comida. Não, vou trouxe para você de viagem. O quê? Um chocolate, um negócio. O que eu aprendi na vida e que agora eu estou tendo que desaprender depois de adulta? Nossa, dei um plantão de 24 horas, estou morta, mereço comer uma caixa de bis. Essa compensação. Isso eu aprendi quando? Isso eu não aprendi semana passada, isso eu aprendi quando eu tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, isso vai refletir o resto da vida inteira. Então, isso a gente tem que ter isso em mente. Tem uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Quer ver? Cadê o do petisco? Qual o petisco saudável para dar a uma criança de 1 ano e 6 meses quando os pais estão comendo bobagem? Então, você até comentou. O ideal é que eles não estivessem comendo aquela bobagem na frente da criança, porque a criança vai querer o que eles estão comendo. Nossa, se meu pai e se a minha mãe estão comendo, isso aí deve ser muito bom. Exatamente. E eu acho, é muito legal essa questão do petisco, porque aqui em casa tem, às vezes, e eu acho muito legal. E aí, às vezes, o que a gente gosta de comer, obviamente, né? Então, às vezes, vai comer uma azeitona, vai comer... E assim, honestamente, feliz. O petisco, ele não está associado com rotina. Quando a gente fala assim, eu vou comer um petisco, vocês pensam todo dia à tarde, eu vou fazer um lanche de petisco. Não existe. O petisco é associado com uma taça de vinho, alguma coisa, uma televisão, né? E se a gente não tiver isso na vida, gente, né? Na comportamental, poxa, por favor, faz parte. Não, pelo amor de Deus, na ideia que não é ser xiita de não pode nada, né? É só a gente não fazer com regularidade. Então, eduque. Então, assim, um petisco mais saudável, não tem problema nenhum comprar um palmito, ou até mesmo a gente pode pegar um milhinho e colocar para ele, colocar, às vezes, azeitona assim, para experimentar. Falar, mas é cheio de sal. Não é todo dia. Mas a criança azeitona, sabe? Assim, esses alimentos. Então, por exemplo, um pedacinho de queijo. Se você quiser ser saudável, eu respeito para Dedéu. E aí, mas, por exemplo, a mãe fala assim, mas eu tenho um dia que eu tô comendo uma porcaria ali, um presunto, alguma coisa assim, embutidos mais assim, mais industrializados, sem problema. Não é todo dia, desde que não seja uma rotina, né? Então, a rotina, ela tem que ser criada com base saudáveis, não tem, né? Claro. Mas um dia ou outro é saudável a gente também aprender a comer algo que torne pra gente social, sabe? Isso também é saudável. Né? Então a gente criar, igual eu falo, e olha, gente, eu dou aula há 10 anos, eu tenho muito aluno meu, e eles sabem, eles entram nesse mundo low carb, não sei o que lá, na nutrição, então tem um monte de modismos, então a gente tem que diminuir o modismo e comida de verdade, ser feliz, assim, né? Sim, sim. E outra coisa, tem muita coisa que dá pra fazer que fica com cara de petisco e é gostoso. Hoje eu fiz no almoço chips de batata doce, por exemplo, na airfryer, ficou ótimo. Perfeito. Então você pode essas coisas. Para criança, eu uso muito também aquele biscoitinho de arroz, que ele é crocantezinho. Tem super cara de chips.
É, uma delícia, não tem problema nenhum e tal. Então, a gente tentar, às vezes, usar coisas que vão dar aquele aspecto ali sem ser tão prejudicial, né? Então, É, assim, primeira coisa, tentar evitar de dar aquele exemplo ruim de comer a é, bobagem na frente do menino, tenta fazer aquilo num dia, no day off, né, da criança, no dia que você deixou a criança com a avó, você sair para comer um não hambúrguer com seu marido. porcaria danada, que assim, eu É, acho que a última coisa que as crianças podem experimentar eu sou a única que sou radical é refrigerante. E os sim. meninos aqui vêm, o pessoal tomando e falam, olha, isso aí faz muito mal. Assim, você não devia tomar isso. Eles falam. Então, assim, fala, Uhum. bora pôr sal. Falamos, vó, sal não faz bem pro coração, porque faz o coração bater forte, mais rápido. Eles sabem. Então, eu ensino mesmo. Então, e eu O vejo. porquê, né? Não, porque a gente só fala que não pode porque faz mal. Por que como assim faz mal? Menino, né? Fala assim, como? Então, e menino Sim. tem competência de compreender, né? Mais Olha, uma vez o protagonismo, né? Eu tinha ódio quando a minha mãe falava assim, por que não? Mãe, mas por que eu não posso fazer isso? Por que não? Porque criança não tem que querer. Eu falei, mas, né? Tipo, falava, criança não tem que querer, não. Quem tem que querer é ela. Então, assim, algumas coisas que a gente tenta fazer diferente hoje. Então, a criança tem que ter protagonismo. Assim, é o que você falou. Por quê? Não, porque isso faz mal, porque enfraquece os ossos, vai estragar o dentinho. Então, a gente explica e o menino entende, né? E qual petisco saudável, tem várias opções aí pra gente tentar fazer uma coisinha. Até batata frita, gente. Batata frita sem ser industrializada, a gente faz na airfryer, fica ótimo. Fica com super cara de batata frita, crocante, e não é uma coisa ruim, um alimento ruim. Você não usou fritura, você não tem todos aqueles aditivos da batata que já vem pré-pronta, né? Então dá pra fazer muita coisa com cara de petisco que não faça tão mal, né? né? Salgadinho você pode fazer com farinha, outros tipos de farinha, de amêndoa e etc, até coxinha e etc. O próprio nuggets. Então são coisas que a gente pode estar usando a batata, igual você falou, batata chips, batata doce, etc. Tem muita Aí opção. eu fiz uma vez uma coxinha ótima de batata doce com recheio normal de frango, com temperinho e tal, e a massa era de batata doce. E ficou muito bom. Bom, eu vou postar até no story meu, eu vou fazer. Eu recebi, não sei se você tem, viu, Bia? Se você quiser, eu te mando. A turma da Mônica, o Maurício de Souza, fez um guia de várias receitinhas saudáveis pra gente fazer na quarentena com o pessoal da turma da Mônica. Então é super legal. Depois eu vou Nossa, quero, manda isso pra gente pôr, a mandar gente põe. Beleza, beleza. que eu mando no PDF também. É muito legal. Ô, gente, eu acho que sim, no geral a gente já falou de todas as dúvidas, não respondendo às vezes uma por uma, mas no tudo que a gente falou responde muito disso daqui. E eu vou tentar nos stories também dar mais uma pincelada. Que isso é um assunto para a vida inteira, né? Da gente ficar 6 horas falando aqui, a gente fica. Hoje a melhor foi do Biotônico Fontoura, que tá resolvendo até hoje. Cara, o Biotônico Fontoura abriu meu apetite, nunca mais fechou. Porque nunca mais fechou, acabou. Olha só, e é muito importante só essa questão nossa, só para lembrar, Bia, você tem acompanhado, agora eu estou te perguntando, chega no consultório às vezes algumas crianças que alguns pediatra ou endócrino pelo menos, tem passado a Pevitin, e essas coisas eu acho tão perigoso, tão complicado. A gente vê mesmo, tá? Algumas coisas, alguns remédios para abrir o apetite. Gente, deixa eu falar com vocês, isso é super importante também. Os pais chegam falando assim, doutora, não tem uma vitamina para abrir o apetite? Gente, não tem uma vitamina para abrir o apetite. O menino não tá com fome porque ele falta vitamina. Né? Assim, ele não deixou de comer porque tá faltando vitamina. Ao contrário, né? O nosso corpo tende a querer coisas quando tá faltando nutriente. Sim. Então, assim, não adianta dar uma vitamina, não quer dizer que aquele menino vai comer porque você tá dando uma vitamina. Isso é lenda, não existe isso, por favor, não peça isso pro seu pediatra, que vai dar arrepio no fio da cabelo, né? E outra coisa é esses remédios, esses orexígenos, né? Esses remédios para abrir o apetite. Tem tanto medo. Tem muito efeito colateral, tem altos riscos, e assim, para que eu vou abrir o apetite do menino tendo bem? Calma, primeiro é aquela coisa lá no começo que a gente falou, ele tá comendo pouco, tá? Pouco para quem? Ele tá crescendo, desenvolvendo, não tem deficiência de micronutrientes, tá indo super bem, o que ele tá comendo tá sendo suficiente. Essa semana teve uma que me matou de rir lá, ela falou assim, doutora, então ele tá fazendo fotossíntese, porque... tem uns meninos que fazem. Aí eu falei, olha, eu não sei
que ela tá fazendo, que metabolismo é esse, que tá dando conta. Se tá pouco pra você, pra ela não tá pouco, então relaxa. Então, a primeira coisa é isso, né? Então, foi ótimo essa. Ela falou, mas eu não comi nada. Eu falei, mas esse nada aí não é possível. Ele é um nada relativo, né? Então, a gente tem que pensar muito isso. Gente, eu vou responder as coisas aqui nos stories, conforme for possível, talvez amanhã, porque tem muita coisa. A Mari, o contato dela é esse mari.lana. Ela tem um consultório aqui na Savassi, pertinho aqui do meu, que é subindo ali para Getúlio Vargas, então tá tudo pertinho. Quem precisar, às vezes, do contato da Mari, sem seu inbox também eu passo. E acho que é isso, que estamos aí juntos para tentar melhorar a relação dos futuros adultos com aquela comida. Eu acho que eu falo por mim, eu aprendi tudo errado e eu estou tentando melhorar o mundo, assim, né? Começando pelos meus pacientes. Eu não quero que eles tenham as dificuldades que eu tenho hoje. Uhum. Eu falo que a pediatria é a melhor área e a obstetrícia porque é tudo investimento. Eu atendo crianças porque eu gosto tanto que são eles que vão estar cuidando de mim na minha velhice. Então, eu cuido mesmo das crianças, a gente tem que investir nelas. E é isso aí. Eu agradeço demais, Bia, pelo convite. Agradeço todo mundo aí. Foi muito legal. Muito obrigada mesmo, viu? Assim, de coração. Gostei demais. Mas agora eu descobri, porque o trem estava esquentando. Foi isso, né? Foi. Mas é isso aí, Bibi. Vamos junto. Se você precisar, conta comigo. Eu vou estar sempre aqui à disposição, viu? Viu, meu bem? Beijo. Cadê? Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Lira. Bye-bye.